Olá, eu sou a Naná e sou a pessoa por detrás do podcast Mãos de Verão, um podcast sobre tricô, crochê e costura. E já se passou o 2021, já estamos em 2022, hoje é dia 2 de janeiro e eu queria ter gravado um podcast, um episódio ainda antes do final do ano, mas porque estive de férias no período na semana em que fica entre o Natal e o Ano Novo, mas realmente não. Primeiro o feeling passou-me e depois, pronto, não interessa. Foi assim um fim de ano um bocadinho. Aliás, como o próprio ano todo. 2021 já lá vai e num certo sentido ainda bem, porque pelo menos a nível pessoal e profissional foi um ano que não me deixa rigorosamente saudades absolutamente nenhumas. Foi um ano muito duro para mim, pelo menos pessoalmente, a nível de questões pessoais e a nível de questões a nível profissional, no âmbito profissional, então foi um ano muito duro, foi um ano feito de estalo. É a expressão melhor que eu arranjo para descrever o meu ano de 2021 em termos profissionais. E digamos que 2021 salva-se única e exclusivamente pelo que de bom teve esta minha vertente de maker, de pessoa que tricota, que costura e que faz crochê, porque acho que foi mesmo a única faceta da minha vida em 2021 que teve um saldo claramente positivo. Porque a nível pessoal e profissional o saldo é mesmo muito negativo. Se em 2020 foi um ano de avanço, apesar de tudo o que aconteceu com a pandemia, eu estava a contar que 2021 iria seguir um bocadinho essa onda, mas não, pelo contrário, foi um ano de muitos retrocessos, de muitos atrasos, de muitos projetos não concretizados, de objetivos que eu tinha que não ficaram nem de perto nem de longe próximo daquilo que era o pretendido, nem lá perto. Uma das coisas em que isso se notou claramente foi no projeto que eu tinha para começar a reabilitação da minha casa em Algesur e isso neste momento eu diria que não estou na estaca 0, estou na estaca menos 1. E pronto, é uma coisa que me tirou muito da minha paz e da minha alegria e então no final do ano então foi mesmo para esquecer. Bom, mas adiante. Portanto, em termos de tricô foi um ano positivo, eu já fiz o vídeo com o balanço, houve quem se queixasse que era um vídeo muito curto, mas preparem-se que este vai compensar largamente. E só para acrescentar, eu não. Foi um ano, fiz um vídeo, o último vídeo que vocês viram publicado foi um vídeo sobre o balanço que eu fiz em relação aos meus projetos, mas obviamente ainda não tinha fechado bem o ano e ainda consegui concluir mais um projeto até ao dia 31 de dezembro. Concluí exatamente no dia 31 de dezembro. E como vocês já sabem, eu sou uma pessoa que gosta de estatísticas e então obviamente que não podia deixar de vos deixar aqui um bocadinho daquilo que foi o 2021 em números. Portanto, eu comecei o ano 2021 com o objetivo de concluir 16 projetos de tricô ou de crochê e consegui concluir 23 projetos. Curiosamente, eu quando olhei para os números eu pensei assim, mas eu tenho a sensação que tricotei tanto e que fiz tanta coisa e afinal parece que são só 23. Mas de qualquer das formas, eu consegui concluir um casaco, 2 camisolas, um par de mittens, 3 bolsinhas, 2 em tricô e uma em crochê, 2 tops de verão, ou melhor, um de verão e um de meia estação, 2 boinas para bebê,
3 pares de meias, um deles fui eu que desenhei, aliás, 2 deles são designs meus, um deles ainda está por escrever, 3 pares de gorros, um shell e uma echarpe em crochê, 3 ornamentos de Natal, sim, porque eu ainda concluí ornamentos de Natal no ano novo, em 2021. Um par de caturnos, que eu curiosamente nunca mostrei, nem tirei fotos ao projeto concluído, mas sim, foram concluídos. Um vestido de bebê em tricô e um boneco de amigurumi. Portanto, estes 23 projetos totalizaram 10.371 metros de fio tricotado ou crochetado. Obviamente que eu tricotei muito mais do que isso, porque tenho projetos que comecei e que alguns falta-lhes para ali 20 ou 30% para concluir, portanto eu tricotei muito mais do que isso. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Cherry Bloom, que eu ainda tricotei bastante nele e depois acabei por desmanchá-lo. Portanto, eu tricotei muito mais do que 10.371 metros. Mas pronto, concluído, o saldo é este. Portanto, como podem ver, foi um ano bastante pródigo em projetos concluídos. Portanto, e agora? Preparem-se, porque vem aí um desfile de projetos e também um desfile de incrementos de inventário. Portanto, projetos concluídos. Tenho vários, alguns já não tenho para vos mostrar, porque eram prendas de Natal e como tal já foram entregues. Portanto, um deles foi um gorro que eu fiz para um miúdo que é aqui nosso vizinho e que é amigo dos meus filhos, e então eu tricotei-lhe um gorro que também fiz um bocadinho da minha cabeça, uma coisa bastante simples, só com um pequeno apontamento em 2 zonas. Eu depois ponho aqui uma fotografia para ver, vai aparecer aqui o Filipe a modelar o gorro. Depois, outro dos projetos que eu concluí desde o último episódio foi a prenda que eu fiz para o meu amigo secreto, que neste caso foi a Maria Gabriela Martins, e que foi uma bolsinha em tricô, fiz um bocadinho de color work com apontamento. Também vou pôr depois aqui uma fotografia para vocês verem como é que ficou, com um fecho costurado, e que foi a prenda que eu fiz então para o amigo secreto, que foi organizado pela Mariana Páscoa do podcast de Meias Marias. Portanto, esse também já não está comigo, obviamente que vou até aos Açores para a Maria Gabriela. Depois tenho mais 2 bolsinhas. Eu este ano eu descobri o prazer de fazer bolsinhas. É um daqueles projetos limpa-palatos e que depois ainda por cima me permite conjugar 2 manualidades, o tricô ou o crochê, ou com a costura. Portanto, eu já vos tinha mostrado esta bolsinha, que isto foi a amostra que eu fiz para o workshop com a Filipa Carneiro, do Tricotar a Cores. Foi um workshop que eu fiz, no qual eu participei como formanda, e que foi organizado pela Companhia das Agulhas e que decorreu em setembro. E então nós tivemos que fazer a amostra para ir experimentando. E então eu decidi que não queria deixar a amostra. Obviamente vem com o meu colorwork aqui na viragem do Magic Loop, não está ainda a 100%, e então eu forrei-a com tecido e depois cozi o fecho. Então, portanto, eu costurei o fecho ao forro primeiro e depois enfiei aqui dentro e cozi então à mão. Pronto. E então é uma bolsinha que vai servir para levar marcadores. Depois, num dos zooms do projeto da Companhia das Agulhas do Natal do Aconchego, enquanto estava a assistir ao zoom, fiz esta bolsinha em crochê, fui fazendo
à medida daquilo que me deu na gana. E depois também fiz exatamente o forro, e este aqui eu costurei à máquina para inserir. E esta é uma prenda de Natal ainda, que eu ainda não entreguei, era para já ter entregue, mas como infelizmente não fui passar o Natal com a minha família como habitualmente, ficamos só nós os 4 cá em casa. Também ainda não tinha embrulhado, e como queria gravar o podcast, era para ter gravado o podcast a semana passada, depois acabei por não embrulhar. Portanto, estes são 2 projetos que eu concluí, um em crochê e outro em tricô, e que me permitiu conjugar então a costura e ou o tricô ou um crochê. São 2 projetos concluídos. Mas aquela que... E depois ainda tenho mais 2. Tenho um em tricô, que vos vou mostrar já de seguida. Ainda não está nem lavado nem bloqueado. E eu estou simplesmente in love com este projeto. Foi um projeto que me deu muito prazer tricotar. É um projeto bastante longo, mas eu demorei sensivelmente 1 mês e meio a fazê-lo. E foi realmente um projeto que me deu muito prazer tricotar, não só pela pessoa para quem eu tricotei, porque tive sempre essa pessoa em mente durante o tempo em que eu estava a tricotar, mas porque adoro o resultado final e vou querer fazer um também para mim, e que é o shawl que eu fiz para a minha tia, que é o Campsite Shawl, que é um design da Alicia Plummer. Eu usei 6 novelos praticamente de Rosários 4 Marine for Us, e sobraram-me só 7 gramas deste novelo. E sobraram-me 7 gramas porque eu tive um bocado, não quis jogar ao Yarn Chicken, não quis desafiar a minha sorte, e porque se calhar ainda tinha dado para fazer mais uma carreira e depois a de remate. Aqui estão 7 gramas deste Rosários 4 Merino for Us, e que é um fio 100% lã superwash, e que 100% lã merino superwash. São novelos de 50 gramas e têm 125 metros cada. E esta é a cor 47, que é assim um roxo, um berinjela escuro, e que eu acho que é uma cor que a minha tia vai gostar. Eu particularmente também gosto, apesar de não ter muito esta cor no meu guarda-roupa. E isto é um projeto bastante grande, como podem ver. Eu fiz aqui esta barra de canelada, era só para ter 5 cm, ou 4 cm e meio, que era no modelo, mas eu decidi, como ainda tinha fio e não ia fazer nada com o fio sobrante, decidi fazer... Desculpem, mas eu apanhei uma valente constipação também antes do final do ano, e que também foi outra coisa que também me impediu de gravar o podcast, porque eu estava literalmente fanhosa e eu não conseguia quase falar, e estava sempre a espirrar e tudo mais. Bom, mas voltando aqui ao projeto. Portanto, como eu não tinha nada para fazer com o resto do fio, não tinha propriamente, não fazia muito sentido estar a ficar com um novelo, ou não era bem um novelo, mas seria se calhar mais de metade de um novelo. Achei que ficava, e que também ficava melhor assim esta barra mais larga. E estou super feliz com isto. Estou super feliz com isto. Isto de certeza absoluta que vai aumentar o de tamanho, pelo menos 1/4 do tamanho, assim que eu o lavar, porque este fio tem bastante elasticidade, e eu adorei particularmente aqui esta secção toda, porque gostei imenso de tricotar isto. É um projeto extremamente simples, apesar de ser mates e laçadas, foi um projeto que me permitiu ir tricotando e vendo séries ao mesmo tempo, e eu não me perdi. E estou super feliz com isto, e então estou a planear que se calhar vou ter que fazer um para mim também, porque realmente gosto imenso dele.
E estou super feliz com isto. Pronto. E então ainda falta lavá-lo e bloqueá-lo para poder mandar para a minha tia. Ainda não sei como é que vai ser. Se vou ser eu a entregar-lhe o shell. Eu gostava de ser eu, já falei isto com a minha prima, com a filha da minha tia, e realmente eu gostava de ser eu a ir lá levar-lhe o shell e ser eu a entregar-lhe o shell, porque eu adorava ver a reação dela. Mas da maneira como isto está agora, com o nível de contágio tão elevado, tão fácil, esta variante parece ser ainda mais transmissível do que a anterior, parece ser uma característica das variantes que vão surgindo. E pronto, então ainda não sei se vai ser possível ser eu a ir lá entregar-lhe, mas gostava de ver pelo menos a reação da minha tia quando visse isto. Eu usei Lance Superwash por uma razão muito óbvia, porque como a minha tia está no lar e isto vai ser uma peça que provavelmente vai ter que ser lavada ocasionalmente, não poderia ser nunca uma peça que depois implica muitos cuidados com lavagem, porque obviamente as pessoas que trabalham no lar não vão estar a ter a paciência de estar a lavar isto à mão e não sei o que mais. Portanto, convém que seja uma peça facilmente lavável e que não encolha, obviamente, porque isto pretende-se que fique preservado no seu tamanho original. Portanto, este foi um projeto que eu concluí já ao final do dia 31 e que fechou então o meu ano, um ano positivo de tricôs, fechou ainda mais positivamente este ano de projetos feitos à mão. E este obviamente com um carinho bastante especial. Depois outro projeto que eu concluí, para mim eu dei-o como concluído porque a parte de crochê e tricô, de crochê, está concluída. Agora só falta mesmo fazer o trabalho de chinês, que são as 500.000 franjas, e que é o meu Natal do aconchego, ou o meu aconchego de Natal, que foi o clube de Natal da Companhia das Agulhas, e que eu também terminei. Portanto, já tem toda a parte de crochê feita, tem a tapeçaria também toda feita, e como podem ver, eu já comecei a fazer as franjas. Não gostei muito da experiência de fazer as franjas, porque está uma trabalheira desgraçada e ainda faltam ali mais umas quantas que têm que ser inseridas, mas já bloqueei isto 2 vezes e estou super satisfeita com o resultado final disto. Portanto, também, como podem ver, também já está terminado. Para mim, pelo menos terminado a parte que envolve agulhas, porque a outra agora é mesmo torcer fios para fazer franjas. Eu ainda tenho depois é assim, este projeto, portanto, eu fiz em crochê e eu sou uma crocheteira tão confiante que nunca me passou pela cabeça que pudesse ter aldrabado isto a meio do caminho, e nem dei por ela. Portanto, isto era suposto ter 40 buracos ao todo, e eu posso-vos dizer que primeiro descobri que tinha lido mal o esquema, porque aqui a seguir a esta barra aqui em tijolo era suposto ter havido uma em cinza claro, e eu não me apercebi e passei à frente e só me apercebi disso depois. Já ia para aí a mais de meio da coisa. E depois, os outros 2 gatos que eu descobri quando já estava a passar as tiras em tapeçaria, não é? Porque a determinada altura há uma carreira de buracos que de repente não tem continuidade. E que de repente desemboca na carreira anterior, onde eu já tinha passado 2 tiras.
E de repente eu pensei assim, oh diabo, espera aí que passa-se aqui qualquer coisa de errado. E então a Ana Tércia foi contar os buracos que tinha e pá, e até um terço eu tinha 40 buracos. E de repente desse terço para a frente deixei de ter 40 buracos e passei a ter só 38. Portanto eu não me enganei uma vez, mas duas. E então a solução para isso foi... Isto é preciso estar a olhar, não é? Portanto, aqui é aquele que foi quando eu descobri que isto desembocava no mesmo, e então acabei por... Até aqui eu tenho 4, não é? 4 tiras de cor de mel passadas e depois aqui de repente passa a 3. E depois, como obviamente percebi-me que tinha menos, se repararem a sequência aqui já não é a mesma, porque eu tive que andar aqui a alterar aqui a ordem, e então em vez de fazer aqui 4 tiras cor de mel, porque depois eu já não iria conseguir fazer esta última em azul petróleo, eu tive que literalmente fazer a sequência só de 2 tiras de cor de mel. Eu vou mostrar aqui porque aqui é mais fácil. Uma em cor de tijolo, como era nos outros, e depois tive que passar as 2 em cinza e passar então a azul petróleo. E as últimas 2 em cor de mel, elas começaram por ser 2 e de repente desembocaram só numa. Eu achei que assim era a forma mais fácil de disfarçar a coisa, porque também só eu é que sei e é preciso um olhar treinado para estar a olhar isto quando isto estiver às minhas costas. A pessoa tem que estar com atenção para perceber que isto há aqui coisas que não batem certo. Mas eu acho que o efeito geral pretendido foi conseguido, portanto eu já estava numa fase em que arrepiar caminho e desmanchar ia dar mais trabalho do que... Ou seja, era quase como se fosse fazer uma manta nova e eu não estava propriamente posíveis de fazer isso, como devem calcular. A parte do crochê estava lançadíssima, tanto que estava tão lançada que não me apercebi que tinha só 38 buracos. Depois sobrou-me, eu fiz isto com Rosários 4 BioWool, utilizei a cor 27, a 24, a 09 e falta-me uma, acho que é... Portanto, o azul petróleo é a cor 24, tem ainda um novelo e este bocadinho todo. Depois do cinza tem, que é a cor 35, tem também um bocadinho e um novelo. Do tijolo tem também um bocadinho e um novelo. E do cor de mel é que tem só um novelo. Não, aliás, já abri o novelo. Já abri o novelo, exatamente. Porque precisei de cortar uma tira adicional. Depois outra coisa que também me aconteceu com as tiras foi que o mal de ler na diagonal, perdão, foi que cortei as tiras, mas não vi que era vezes 2 cada, aquela quantidade vezes 2, e eu na altura achei estranho porque havia tiras que me davam números ímpares e não fazia muito sentido, porque se as tiras eram passadas com 2 fios cada, não fazia muito sentido ter um número ímpar, mas nem isso... Lá está, estava tão embranhada não sei no quê, que não me apercebi disso. E foi... Siga adiante. Menos mal, depois acabei por ter que estar a voltar a fazer tudo de novo, o processo todo de novo, tive que estar a cortar tudo novamente. É assim, esta quantidade de fio que sobrou não é esta a quantidade que me vai efetivamente sobrar no final das contas feitas, porque eu ainda tenho muitas franjas para fazer, franjas mais pequenas, e eu vou precisar de tiras mais pequenas para preencher aqui os espaços que vão surgir aqui, portanto, que vão surgir aqui entre de certeza absoluta, para ter umas franjas ainda mais farfalhudas e mais fartas. Portanto, provavelmente eu ainda vou ter que abrir aqueles novelos
e não vai ser aquela quantidade final com o que vou ficar deste fio. Portanto, este era o projeto de Natal da Companhia das Agulhas, do Clube de Natal, é o Shell Aconchego. Houve quem fizesse em tricô, eu fiz em crochê, porque achei que era mais simples e gostava mais do efeito em crochê do que em tricô. Em tricô era mais morosa a parte do tricô, mas a parte das tiras, as tiras são muito menos tiras, portanto... mas eu achei que... E além disso eu também não sou muito fã de grandes secções de ponto mousse, portanto daí ter ido para o crochê. Estou super satisfeita com isto, acho que escolhi bem as cores e tenho ali uma manta quase gêmea da Marta Martins, da hora do tricô, só que eu roubei-lhe o azul petróleo todo. E então é isso. E pronto, este também é um projeto que está concluída a parte que envolve agulhas. Agora é a parte mais de paciência de chinês para torcer franjas. E pronto, depois eu logo tiro uma fotografia com ele em todo o seu esplendor para incluir lá no grupo. Depois, o que é que eu andei a fazer mais? Também ainda fiz mais um bocadinho do meu top Cancún, mas também não vale a pena mostrar-vos porque não tem grande avanço, mas tem algumas, é só uma tira em stocking stitch, portanto também não tem grande interesse mostrar-vos. No entanto, comecei pela primeira vez um projeto comecei umas meias na noite de consoada. Portanto, fiz o Christmas Eve Cast On, a montagem de malhas da noite de consoada. Foi a primeira vez que aderi a um projeto desse, já tinha planeado fazer isso em outros anos, mas como normalmente também costumava ir passar Natal à casa da família e este ano não fui, também acabou por se proporcionar, e porque o clube de Natal, desculpa, já estou a ficar fanhosa outra vez, o clube de Natal do Aconchego da Companhia das Agulhas envolvia também um Christmas Eve Cast On com um modelo desenhado pela querida Tânia Neves, especialmente para este evento. E então eu obviamente comecei, não avancei muito, estou a utilizar fio opal, Forfar, é um Forplay, nesta cor verde escura, que é uma cor muito natalícia. Portanto, aquilo que vocês veem aqui é, eu neste momento estou pronta a virar, portanto, estas meias não têm o cos, são feitas, têm uma construção que são feitas da perna para a biqueira. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar-vos o efeito que isto faz sem fazer asneira. Portanto, só que em vez de ter um cos em canelado, como é o normal, o habitual, a Tânia fez uma coisa muito gira, que eu por acaso já fiz uma vez numa gola, que é ter um cos em picô. Portanto, deixa-me ver se eu consigo mostrar-vos. Portanto, vai ter assim um cos em picô, e eu agora vou ter que unir aqui as malhas umas às outras para fazer esta espécie de bainha em picô. As meias candelabro, eu vou pôr aqui uma fotografia para vocês verem como é que é. Eu não avancei muito mais porque aquilo tem torcidos e eu ainda não tive presença de espírito, e como queria terminar o Child da minha tia, não avancei muito mais com isto. Bom, e agora já tenho isto tudo enliado, como é meu apanágio, o normal, portanto... mas realmente consegui fazer o difícil. Bom, não interessa. E pronto, portanto, este é o resultado ainda da minha Christmas Eve Cast On. Portanto,
fio opal, meias candelabro, da Tânia Neves, da Bola de Pelo Criações. Depois, estava-me a sentir um bocadinho com remorsos de não ter concluído o meu próprio projeto dos meias de outono. E como tive que desmanchar, e vocês já devem ter visto no início um bocadinho disso, decidi recomeçar. E decidi recomeçar, fiz um design meu, não tem grande ciência, não tem nada de especial, nada de particular, mas estou-me a divertir imenso. E estou a gostar bastante do efeito que está a fazer. Estou a fazer então com o fio que eu tinha determinado inicialmente para este projeto, e que é um fio da Regia Premium Silk Color for Play, e que estou a fazer a Magic Loop, como sempre, faço as minhas meias em Magic Loop. Ainda considerei a hipótese de passar para as mini circulares para ver se me ajeitava, mas aí acho que preciso de um projeto menos. Não é que este seja complicado, este não tem nada de complicado, não é? Mas essencialmente. Sério? Está difícil. Incrível. Estou aqui numa luta com isto, não sei porquê. Enfim, bom, adiante. Se calhar se eu desligar isto daqui. Bom, não interessa. Conseguem ver? Portanto, é um ponto texturado. Essencialmente são mini losangos conseguidos com alternância de meia liga. Essencialmente, só para terem uma noção, é isto. Portanto, faz assim aqui um quadrado. Isto depois, eu creio que isto depois, quando o vestido vai abrir, e nota-se melhor, o efeito. Pode ser que eu aqui consiga, consegue-se ver um bocadinho melhor. Pronto, faz este efeito. E pronto, é super fácil de memorizar, não tem grande dificuldade. Eu já estou quase a chegar ao ponto, falta-me só a repetir o esquema mais 2 vezes, e depois vou fazer então o calcanhar. Em princípio vou fazer uma German Short Rose, que é mais simples, ou então um Fish Lips Kiss Heel, que também dá um efeito muito bom e que ergonomicamente assenta muito bem no pé. E pronto, e são estes assim os meus projetos, os projetos que eu tenho tido nas mãos, que me têm ocupado os meus dias e que me têm conseguido pelo menos dar alguma paz de espírito no meio da confusão que é a minha vida pessoal e profissional nestas últimas semanas. Portanto, muito tricô, bastante crochê e também uns apontamentos de costura. E agora vamos então ao incremento de inventário. E agora preparem-se. Eu que tinha dito que não gastava mais dinheiro até ao final do ano, acabo sempre por recuperar as minhas promessas, mas esse vai ser essencialmente um mote para 2022. Eu já vou falar então dos planos que tenho para 2022, mas esse vai ser o mote. É não gastar mais dinheiro em fios, porque eu tenho mesmo muito fio, e o fio que tenho está destinado a projetos. Mas pronto, passemos então ao que vos queria mostrar. Portanto, maravilhem-se com esta prenda de Natal que me ofereceu a querida Maria João Duarte do podcast Pontinhos ao Vento. Realmente eu sei claramente que estas não são as cores dela, mas são definitivamente as minhas. Eu abri isto num dia assim bastante nublado e foi como se eu tivesse aberto dentro do envelope e viesse lá dentro o verão. Isto é uma meada do Knitologic, da Knit Crate,
e é Knitology Cozy Sock. E a cor é Citrus Squeeze. É 75% Superwash Merino Wool e 15% Nylon e 10% Cashmere. Portanto, isto vai fazer umas meias. Eu ainda não sei se vão ser meias, porque isto é tão... assim, por causa da Cashmere. E vão ser realmente muito quentinhas. Portanto, são 400 metros e é uma meada de 100 gramas. Digam lá que isto não grita verão. Hashtag sniffa a meada, Maria João. Depois, eu acho que já vos tinha mostrado isto, mas agora queria mostrar-vos o pack completo. Portanto, eu tinha participado num giveaway da Shetland Trader, organizado entre a Shetland Traders e a Jamieson's, e fui uma das felizes contempladas, ganhei o giveaway, que é uma coisa raríssima, eu nunca ganho giveaways nenhuns. Mas ultimamente parece que andei com uma maré de sorte. E então ganhei este kit espetacular. Eu adoro estas cores. É mesmo terra. Aquelas cores mesmo de outono. E que são novelos de 25 gramas. Que tem aproximadamente 100 metros, 105 metros da Jamieson's. Da Jamieson's Shetland Spindrift, e que é um fio que eu sempre tive imensa curiosidade em relação a este fio, porque vejo alguns podcasts de pessoal das Ilhas Shetland e tudo mais, e é um fio que eu sempre tive curiosidade em experimentar, e agora vou poder experimentar. Este vai ser um dos projetos que eu tenho planeado fazer para 2022, e este kit completo são estes 5 novelos de 25 gramas cada. Dão para fazer um projeto que saiu na outra parte do giveaway, que é o livro com modelos da Shetland Trader, e que eu já vos vou mostrar. E este é o kit para fazer o Tara Shawl. Não é terra, é tarra. Portanto, esta é a cor cocoa, este é a Sheila, este cinza escuro, este é o Camel e este é Old Gold. Portanto, e que cá está ele. Eu sou uma sentimentalona e guardo tudo e deixo tudo assim bonito, quase como se não tivesse sido violado o selo. E então vem assim, eu fiz um vídeo e pus no Instagram e tudo para vocês verem. E então é o terceiro livro do The Shetland Trader e o título é Heritage, Herança. E tem aqui coisas mesmo muito, muito, muito interessantes. Há aqui uma série de modelos que fiquei mesmo boca aberta. Acho este vestidinho super giro. Este pinafore. Isto é uma espécie de um pinafore. Um vestido em pinafore. Adoro estas duas versões do mesmo colete. Apesar de eu achar que isto, meu Deus, é assim uma complicação. Se eu acho que o Cherry Bloom é uma grande complicação, nem quero pensar este. Agora não estou a encontrar aquela que eu fiquei mesmo boca aberta. Deixa-me ver se eu encontro. Por acaso devia ter marcado logo isto antes de começar. Tem também uma parte introdutória, portanto a maior parte dos modelos, ou todos os modelos, são desenhados pela Gudrun Johnson, que eu acho que vocês já conhecem. Eu por acaso era para ter feito um projeto dela, o Bustabini, e que tenho o fio e tenho já o modelo para fazer, e em princípio vou fazer agora durante o ano de 2022. Não consegui fazer em 2021, mas quero ver se faço agora em 2022. Gosto também imenso deste vestido. Acho lindíssimo. E tem aquele ponto que é o Old Shale Stitch. Mas o Shale... cá está. Esta boina.
Acho isto espetacular. Que é esta. E o Tara Shawl, estava aqui a ver se conseguia, é este. Portanto, este vai ser um chá que eu vou fazer e vou fazê-lo para mim. Com este kit. Então, ele é muito comprido, mas muito estreito. E que é o ideal para pôr, para aconchegar ao pescoço. Portanto, este vai ser um projeto que eu vou fazer, que eu tenho planeado então fazer em 2022. Vamos ver se as coisas não descambam como o ano passado, porque realmente uma das coisas que aconteceu em 2022, em 2021 foi que eu tinha muitos planos no início, mas depois completamente desencaminhada, e então a palavra de ordem em 2022 é resistir à tentação e não comprar mais fios. São esses os dois motes. Já quebrei um bocadinho esse mote, mas pronto. Depois, entretanto, também, já que estamos a falar de giveaways, fui uma das felizes contempladas com um dos sacos de projetos do sorteio do Knit-Along do 10, do Meias Marias, e então eu escolhi este saco, que eu acho lindíssimo. Obrigada, Mariana, é tão fixe. Eu já conheço os sacos dela, porque eu já tenho um, e então tem este, que acaba por ser tipo o mano mais velho. E onde eu tenho aqui um projeto que é para acabar, que é o Slanting Sleepover, e que este foi também ganhei num giveaway da Mariana, e então e acho que houve alguém, não sei, que ganhou assim, tipo um irmão gêmeo deste. Só provocações. E então, obrigada, Mariana, adorei o saco de projetos e de certeza absoluta que vai ter muita utilidade, porque pronto, tenho uma carrada de planos para 2022, como é normal, tenho sempre mais olhos que barriga. E então, depois, assim às vésperas do Natal, e como precisava de uma agulha para crochê, para fazer o aconchego, só tinha a agulha até ao número 4, ou 4,5, e eu precisava de uma agulha de 5. E então foi a desculpa perfeita para ir a Novelos e Novelinhos, aqui em Lagoa. E obviamente que eu não trouxe só uma agulha de crochê, não é? Não se vai a uma retrosaria cheia de coisas fantásticas e não se traz de lá só uma agulha de crochê, não é? E como eu andava super curiosa, estes 4 novelos de Rowan Felted Tweed vieram comigo. São novelos de 50 gramas e que são 50 gramas e que têm aproximadamente 175 metros. Isto tem 50% lã, 25% alpaca e 25% viscose. E daqui vai sair uma gola. E que é uma gola que eu estou a planear desenhar eu própria. Portanto, também veio comigo. Depois, nesse maravilhoso encontro que houve em Faro, no início de dezembro, e que eu ainda consegui ir, eu acho que nem tirei fotografias nenhumas. Não tirámos fotografias nenhumas, estávamos tão... não tirámos fotos nenhumas, mas foi espetacular, porque além de poder rever a Maria João, que já não via há algum tempo, em pessoa pelo menos, pude receber as minhas meias dos reis ao vivo e a cores. E, e a Maria João escolheu mesmo muito, muito bem. Eu tenho isto, já dobei tudo, ontem acabei de dobar, e eu estive aqui assim a pôr isto tudo muito coisa, porque queria guardar, queria guardar para depois, portanto, deixa eu ver se eu consigo. Portanto,
é muito natalício, como diz a Maria João, e é verdade. E eu queria agradecer a todas as pessoas que entraram nisto. Eu sei que tenho aqui da Fandango Knitting, da Diolinda Figueirinha, da Emiliana Cruz, da Fernanda Palmeira. Tenho um da Paula, da Dyed by Alfinete. Tenho um da Serendipity Stitches. Tenho outro da Cristina Duarte. Deixa-me ver este. Este é de quem? Este é da Maria João também. E é isso. Acho que é isso. Acho que não me esqueci de ninguém. E tenho um da... Este é da Serendipity Stitches. Este é da Fandango Knitting. Aquele é da Diolinda. E este é de quem? Este é da Silvia Cortes. Tenho a da Silvia Cortes, que também tive o prazer de conhecer no encontro. E pronto. E estou super feliz. Muito obrigada por todas as que participaram. Eu tenho aqui também... Este é de quem? Sim, este é da Fandango Knitting. E este é... É isso. Este é daqui. Pois eu estava a tentar preservar as bolinhas em cima dos nomes dos cartões que vinham com as meadas, que é para depois quando estar a tricotar as meias dos reis, que vou já começar esta semana, na próxima quinta-feira, começo as meias dos reis. Portanto tenho que me despachar com as minhas, com as candelabro e com as minhas, para então poder avançar depois com as meias dos reis, que vamos fazer cast-on na quinta-feira à noite. E pronto. E depois, para acabar o ano, eu tinha prometido a mim mesma que não gastava mais dinheiro em fios, mas pronto, sou incorrigível. E então fiz uma encomenda, recebi uma daquelas promoções da Alpaca Party e da Seixoku, que é a loja espanhola onde habitualmente compro fios da Drops. E então comprei dois tipos de fios que são para projetos que quero fazer em 2022. E que são fios que eu andava super curiosa para experimentar e que, como estavam a um preço mais baixo, aproveitei a promoção. E então um deles é este, que é o Sky, e que eu comprei neste tom de cereja. E este fio é tão macio, mas tão macio. Hashtag acaricia o novelo. Há uma série de hashtags. Portanto, este fio é para usar com agulhas de 4mm. Portanto, está ali na gama dos Worsted Decay. E que tem 50 metros, são novelos de 50 metros, são 190 gramas, tem 74% alpaca, 18% poliamida e 8% lã. Portanto, eu destes comprei, agora já não me lembro, eu sei que comprei 6 de um e 5 de outro. Agora não me lembro bem ao certo, desculpa lá o barulho. Pronto, ali estão 3, destes são 5, e depois comprei, isto parece assim, tipo, algodão, acaricia o novelo, e que é este fio Air. Este também era outro que eu tinha mesmo muita curiosidade, e este é um novelo para agulhas de 5mm. Este já é Worsted, este é que é Worsted, aquele é Decay, este é Worsted. E estes são novelos de 50 gramas e 150 metros. E tem 65% alpaca, 28% poliamida e 7% lã. Portanto, estes dois novelos vão servir para fazer camisolas. 2 camisolas que eu tenho planeadas fazer e que... Desculpem o barulho. E que por essa razão... por isso é que gastei o dinheiro. Entretanto, peço desculpa. Em relação a planos, portanto, um deles vai ser uma Weekender da Andrea Murray, que é um projeto que eu já tinha nas minhas agulhas, nos meus planos há muito tempo. Portanto, um daqueles vai ser... agora já não lembro ao certo, eu sei que fiz os planos, por acaso não trouxe.
Perdão, mas um deles é para fazer um weekender e o outro é para fazer uma flax, mas uma flax adaptada. Por acaso, achei engraçado que a Maria João ontem, no podcast dela do final do ano, estava, ou de início do ano, não é? de 1º de janeiro, estava a falar daqueles projetos que nós depois gostamos tanto e que depois acabamos por adaptar porque gostamos de alguma coisa neles. E eu sou muito assim, eu gosto, há certos e determinados projetos que me correram tão bem, mas que eu decido adaptá-los ou usar parte deles para fazer outros projetos para ficar com eles no meu guarda-roupa. E o Flax é um deles. O Flax é um modelo que eu adorei tricotar, é um projeto que se faz rapidamente e eu vou fazer, mas sem aquela barra nas mangas. Portanto, vai ser uma camisola bastante simples e com lisa, pronto. E em princípio creio que é o castanho que eu comprei, o Air, que vai ser para fazer, exatamente, é isso mesmo, para fazer isso. O primeiro projeto que eu vou fazer este ano de camisola que era um projeto que era para ter feito no ano passado, também, em 2021, e que é o Cloudsley da Lila Lu, da Isabel Kramer, e que eu vou utilizar fio de ouro da Rosários 4, que eu já tinha comprado o ano passado exatamente para essa finalidade. Portanto, eu vou dobar as meadas e vai ser o primeiro projeto que eu vou fazer cast on, depois das meias dos reis, obviamente, porque senão depois começa a ser muita coisa e eu realmente despachei muita coisa no final deste ano, mas também tenho ainda muitas coisas em mãos. E outro dos motes, portanto, além do mote, não comprar mais fio, só vou comprá-lo para uma razão, porque eu decidi, tentaram, não é? Desgraçaram-me, literalmente, desgraçaram-me. E eu decidi aderir ao clube anual do Companhia das Agulhas e vou fazer uma manta da temperatura, que é um projeto que é feito ao longo de um ano inteiro e para o qual eu já me inscrevi. Em princípio vou utilizar fio Rosários 4 Marine for Us. Já tenho o projeto todo planeado, só me falta efetivamente escolher efetivamente as cores todas. Mas que, é assim, eu espero que 2022 seja um ano 1000 vezes melhor e vai ser um ano que eu espero que realmente a minha casa em Algesur saia só do papel, que é onde está neste momento. E então eu quero documentar esse ano com um projeto. Já o tinha feito com o ano 2014, quando nasceu o meu filho Ricardo, em que fiz uma crochet mood blanket. E então, para não repetir a mesma coisa, vou fazer uma manta em crochê, um ripple blanket, e é a manta da temperatura. Portanto, se quiserem saber tudo, vão até ao site da Companhia das Agulhas e procurem por manta da temperatura ou Annual Make Along. Portanto, se quiserem, acho que ainda deve dar para se inscreverem. Portanto, esse é um dos projetos e, portanto, vai ser a única coisa para a qual eu vou comprar fios em 2022. Vai ser para esse projeto. Porque o mote é não comprar fios e usar os fios que tenho, porque tenho carradas de fios para projetos que já estão planeados há tanto tempo portanto, não me desafiem para mais coisas, façam-me esse favor. E o outro mote, além de não comprar fios nem me desafiarem, eu quero terminar uma série de designs, uns que estão já começados e outros que estão na minha cabeça. Portanto, 2022 vai ser um ano em que eu quero apostar mais no meu design próprio e começar a publicar designs meus. Portanto, esperemos que isso também seja possível concretizar em 2022. E por isso tenho uma novidade, que é aquilo que vocês já viram no início e que é o meu novo logo, que foi desenhado por uma grande amiga minha de infância, que é uma excelente designer de coisas para comunicação e imagem, e ela foi uma querida e passou para o papel toda a visão que eu tenho para aquilo que é o meu logotipo, a minha marca identificativa. E bom, e creio que é isso. E despeço-me. Adeus. E até ao próximo.